sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, que é o versículo 18. João 14, versículo 18, amém? Glória a Deus. Santo Deus, Deus, glória a Deus, Deus é fiel. Evangelho de João, capítulo 14, que é o verso 18, aleluia. Glória a Deus. No Novo Testamento, amém? Aleluia. Você que está sem Bíblia, você que está com Bíblia, nós temos aquele irmão que está sem Bíblia, amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. É necessário a gente trazer a Bíblia. Aleluia. Irmão Simão, tem a Bíblia, irmão Simão? Você tem a Bíblia? Eu vou lhe dar uma Bíblia. Eu vou comprar a Bíblia e vou dar para o irmão Simão, amém? Letra grande ou letra pequena? Letra grande ou letra pequena? Letra grande, né? Amém. João capítulo 14, versículo 18, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos ler novamente? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Só até aí, podemos sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos amados, está o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, falando conosco, porque estava chegando a hora dele ser entregue na mão dos pecadores. Estava chegando a hora dele morrer, dele entregar sua vida para morrer. Mas ele estava prometendo aos seus discípulos: vocês não vão ficar só. Eu não vou deixar vocês abandonados. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Aleluia. O Senhor Jesus fez a promessa para nós de nos enviar o Espírito Santo, o Consolador, para habitar dentro de nós. Irmãos, a expressão de Jesus, não vos deixarei órfãos, é uma das maiores promessas de cuidado. É o cuidado, é o zelo de Deus por nós. A presença e segurança espiritual. Ele afirma, mesmo com a sua partida física, a seus discípulos jamais ficariam sozinhos. Ele promete aos seus discípulos que estavam tristes, que estavam abatidos: vocês não vão ficar só. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava anunciando a sua partida. Jesus estava anunciando que estava chegando a hora dele morrer, dele ser entregue aos pecadores. Ele disse que ele ia morrer, amém? Ele ia ser entregue na mão dos pecadores. Meus amados, e aqui está uma promessa maravilhosa. Aleluia. Aqui está uma promessa maravilhosa, amém? Da palavra do nosso Deus. Irmãos, quando Jesus diz: voltarei para vós, ele se refere à manifestação contínua da sua presença através do Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: olha, aleluia, eu vou partir, eu vou morrer, eu vou ser sepultado. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou pregar, eu vou ensinar. Depois eu voltarei para a glória. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo para habitar em vós, para habitar no vosso coração. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, a saída de Jesus não foi abandono, mas
16 ele diz o seguinte, João 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia! Glória a Deus, está trazendo a nós o renovo em nossas vidas. Amém, irmãos? E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que seja com vocês para sempre. Irmãos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus, Ele perdoa o nosso pecado, Ele nos perdoou, Ele nos limpou, Ele transformou nossas vidas. E quando nós entregamos nossa vida a Ele, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. Amém? O Espírito Santo de Deus vem habita no templo onde há limpeza, onde há santificação. Então o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Aleluia! E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo da verdade nas nossas vidas. Amém? Somente nascido de novo pode receber o Espírito Santo. Todo crente, todo cristão verdadeiro, todo cristão que nasceu na água do Espírito, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Ter o Espírito Santo na nossa vida é uma coisa, e bater com o Espírito Santo é outra coisa. Fazer com o Espírito Santo é a manifestação dos dons espirituais, o revestimento. Mas todo cristão salvo, todo cristão santificado, todo cristão que, uma vez que decidiu andar com Jesus, abandonando o pecado, ele tem o Espírito Santo dentro do seu coração. O Espírito Santo só não habita se o nosso coração estiver sujo, se o nosso corpo estiver sujo, se a gente estiver no pecado. O Espírito Santo não pode habitar onde tem pecado. Aqui, amados irmãos, no versículo 26, olha o que diz o versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Amém? O Espírito Santo nos ensina a palavra. Quando a gente para ler a Bíblia, é necessário que a gente, antes de ler a Bíblia, a gente venha orar, dizer: Senhor, me dá entendimento dessa palavra, fala comigo. Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Traz o entendimento da tua palavra para o meu coração. E quando a gente pega o Espírito Santo, ele vem, ele fala, ele revela. Porque, irmãos, a gente medita na palavra todos os dias, porque é um alimento. A palavra, para ser meditada, não é meditar na palavra que eu vou pregar. Não, irmãos. A gente medita na palavra porque é uma necessidade. Todo dia nós escutamos a voz de Deus através da palavra. Diz muito crente por aí, irmãos, atrás de revelação. Mas a palavra fica longe. A nossa igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja que tem os dons espirituais de acordo na revelação, na libertação. Porém, o foco maior dessa igreja é a palavra. Quando Deus quer revelar, Ele revela. Mas nós não temos, vamos ter um culto só de revelação. Se a gente colocar o carro na rua, e a gente colocar o carro na rua e dizer: vai para o culto de quinta-feira, vai ser um culto só de revelação, aqui não vai caber. Porque as pessoas estão atrás da revelação, mas não estão atrás da Bíblia, não estão atrás da palavra, não estão querendo conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, só estão atrás da revelação. Amém? Aleluia. Por isso que estamos começando essa obra com o pé no chão. Aleluia. Com poucas pessoas, mas poucas pessoas de qualidade. E Deus vai multiplicar, e Deus vai salvar, e Deus vai libertar a alma desse lugar. Aleluia. Porque essa igreja é a igreja da Bíblia, é a igreja da palavra. Então o Espírito Santo ele nos ensina, irmãos, ele nos dá entendimento, ele nos dá, aleluia, a sabedoria da palavra. Peça a Deus nessa noite o entendimento da palavra. Peça ao Senhor nessa noite a sabedoria da palavra, aleluia, porque Ele vai te dar o entendimento da palavra. Está escrito, irmãos, na palavra do Senhor. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a toda liberalmente e não lança em rosto. O Senhor nos dá
dia, mas é necessário ler, é necessário meditar, é necessário buscar a palavra. Amém? Nós temos que buscar o conhecimento da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta, irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra que Deus forma. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que estão aí fora, afastadas do Evangelho, porque não tiveram um encontro verdadeiro com a palavra. Uma vez que nós temos um encontro com essa palavra, nós não temos saudade desse mundo, nós não temos prazer no pecado, nós não temos prazer nas coisas desse mundo, porque nós temos prazer nessa alegria que estamos sentindo aqui, que apresenta o Espírito Santo. Então peça ao Senhor a palavra, amém? O entendimento da palavra, medita na palavra. Mas eu não sei ler, mas você ouve, está escrito na palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor fala e nos abre os nossos ouvidos para nós entender a palavra. O Espírito Santo, irmãos, nos dá poder para testemunhar. Amém? O homem e a mulher cheio do Espírito Santo, ele testemunha de Jesus. João capítulo 15, aleluia. Ele diz o seguinte: glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar de quê, irmão? Das maravilhas do Evangelho, amém? Aleluia. Porque os mandamentos de Deus estão no nosso coração, a palavra está em nosso coração, aleluia. Glória a Deus, a palavra está na tua alma, está na tua vida. João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele vai testemunhar do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo na vida do crente, dá poder para testemunhar, para falar de Jesus. Olha que maravilha. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Amém? E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, irmãos, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Aleluia. O Espírito Santo nos dá autoridade para chegar para as pessoas e dizer: vamos ao culto hoje. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus te ama. Deus quer transformar o teu coração. Você dá o testemunho do que Deus fez na sua vida, irmão. É o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar. Nós temos visto, irmãos, em nosso dia, igrejas lotadas de pessoas apenas rodando e pulando, rodando e pulando, mas você não vê essas pessoas na rua evangelizando, falando de Jesus. Você não encontra essas pessoas com a Bíblia na mão, convidando as pessoas para aceitar Jesus, para pregar o Evangelho. O poder do Espírito Santo na vida do crente é para nós pregar o Evangelho, igreja. Amém? O poder de Deus na nossa vida não é só para nós ficar rodando, não. O poder de Deus na nossa vida é para nós testemunhar de Jesus, falar de Jesus. As pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo só é pular. As pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo só é rodar, irmãos. Aleluia. É gostoso a presença, a gente se alegra, a gente tem prazer de pular, de gritar na presença de Deus. Mas o poder de Deus se manifesta quando a gente sai para a rua para falar de Jesus, porque Jesus nos dá poder para testemunhar. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo que convence o pecador. Amém? Evangelho de João capítulo 16, no versículo 7 a 11. Então o Espírito Santo, irmãos, ele convence o pecador. Amém? O pecador arrependido. Quando o pecador vem à igreja, seja quem for ele, vem ao templo, que a palavra está falando no coração, que ele toma a decisão: eu me arrependo do meu pecado hoje. Aí o Espírito Santo trabalha na vida dele. Aí o Espírito Santo, aleluia, fala profundo no coração dele. O Espírito Santo convence o coração. Se o Espírito Santo não trabalhar na vida das pessoas,
nós não podemos fazer nada. É por isso que nós não forçamos nada aqui. Aleluia! Nós não forçamos, as pessoas vêm aqui, ouvem a palavra, se sentirem entregar a vida para Jesus, vão entregar. Mas a gente não força, mas você vai ter que aceitar hoje. Você... Não é assim que funciona. Quem começa o homem é o Espírito Santo. Apenas um apelo é feito, mas quando a pessoa sentir o toque do Espírito Santo, ela vai aceitar Jesus. Ela vai entregar a vida para Jesus. Não precisa forçar. Não precisa, aleluia, ameaçar a pessoa para aceitar Jesus, para entregar a vida para Jesus. Porque está escrito aqui: quem convence é o Espírito Santo. Veja bem. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não viverei mais, não vivereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem está entendendo? A nossa missão é pregar o Evangelho, é falar de Jesus. Amém? Nossa missão é, enquanto a pessoa está ouvindo, nós estamos ali falando de Jesus. Mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas, irmãos, que rejeitam a mensagem. Tem pessoas que rejeitam a palavra. Tem pessoas que zombam da palavra. E essas pessoas nós não podemos ficar assistindo. Temos que estar orando. Temos que estar apenas orando, porque quem vai trabalhar no coração delas é o Espírito Santo. Quem vai mudar essas pessoas é o Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo, irmãos, aleluia, ele nos guia em toda a verdade. Versículo 13, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. O Espírito Santo, irmãos, ele nos leva a andar na verdade. Ele nos guia a palavra, ele nos ensina a pregar, ele nos ensina a falar. Aleluia, mas é necessário estudar a palavra. Aleluia, é necessário a gente ler os livros, estudar a palavra. Se tiver a oportunidade de fazer um curso teológico, faça. É necessário buscar na fonte para ter o que falar, para ter o que pregar. Principalmente quem prega não pode ficar longe da palavra. Quem prega tem que estar estudando a palavra todos os dias, toda hora, para não estar falando besteira por aí. Amém? Irmão, o Espírito Santo ele glorifica a Cristo. Amém? O Espírito Santo ele glorifica a Cristo. Capítulo 16, versículo 14 de João, diz o seguinte: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e jurará de anunciar. Amém? Então o Espírito Santo ele glorifica a Cristo. Ou seja, o cristão cheio do Espírito Santo, ele é um adorador. O crente cheio do Espírito Santo, ele adora ao Senhor em espírito e verdade. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele glorifica a Deus no seu falar. O crente cheio do Espírito Santo, ele glorifica o Senhor Jesus no seu modo de ser, no seu modo de agir. Porque o Espírito Santo faz, ele trabalha em nossas vidas, para nós devemos glorificar e exaltar o Senhor. Amém? Procure ser cheio do Espírito Santo. Olhe, dizendo: Senhor, me enche do Espírito Santo. Irmãos amados, todo crente salvo é necessário buscar o batismo do Espírito Santo. Quando eu comecei a conhecer quem era Jesus, porque eu fui criado em uma igreja, mas não tinha compromisso com Jesus. Depois que eu passei pelo processo, depois que eu caí endemoniado, depois que o diabo me oprimiu dentro de um quarto escuro, depois que o diabo tentou me matar, depois que o diabo colocou a minha mente para mim não ver ninguém, para eu ficar preso no quarto, né? Depois que eu entreguei minha vida para Jesus de verdade, aí sim eu passei a conhecer quem é Jesus. E eu ouvia pregando sobre o Espírito Santo da escola bíblica dominical. Aleluia. Irmãos, e ali
Eu falei, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Eu vi os irmãos falando em língua, era a coisa mais linda. Eu dizia, eu quero falar esse negócio também. Nós fomos de culto de senhoras, de oração, tinha mais ou menos 6 irmãs. A irmã Lúcia, filha da saudosa irmã Luzia, era a nossa mãe de oração. Eu estava pregando e dizia, chama o Espírito Santo, convida o Espírito Santo, diga, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo é o amor da minha vida. Eu comecei a falar, Espírito Santo, pensa na minha vida. Espírito Santo, eu te amo. Eu comecei a falar no círculo, irmão. E naquela hora, a minha língua embolou, eu senti uma alegria que eu nunca senti nessa terra. E eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a falar línguas. Aleluia. Eu perguntei à irmã Maria, irmã Maria, o que aconteceu comigo? Eu estou sentindo uma alegria, eu estou assim, falando uma coisa que eu não sei o que estou falando. A irmã Maria, esposa do saudoso pastor Manuel, ela disse, meu filho, você foi batizado no Espírito Santo. E daquele dia em diante me deu sede de evangelizar. Comecei evangelizando sem saber evangelizar. Milton conversa, foi meu companheiro de missão de evangelismo, começamos a evangelizar. Aleluia. E a sede de evangelizar nunca saiu do meu coração, porque Jesus me batizou com o Espírito Santo. Amém? Concluindo essa mensagem, Jesus prometeu que não nos deixará órfãos. Amém? Jesus prometeu não deixar você sozinho. Aleluia. Se você está se sentindo sozinho ou sozinha, apresenta a você que o Senhor é contigo. O Senhor, aleluia, Ele sabe do que você está passando. Ele sabe do que você está enfrentando. É só invocar o nome do Senhor que o Senhor vai te renovar, Ele vai te fortalecer. Jesus prometeu, não nos deixarei órfãos. O Espírito Santo, a presença viva do Senhor, aleluia, Ele vai te renovar. Ele vai trazer consolo, Ele vai nos guiar, Ele vai nos fortalecer. A promessa cumpriu em Atos capítulo 2, irmãos. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos estavam no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2 cumpriu a promessa. Jesus subiu, Jesus morreu, sofreu, carregou aquela cruz. Jesus morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias ensinando os seus discípulos. Depois ele subiu. Ele disse, ficar em Jerusalém para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E todos estavam reunidos no cenáculo, buscando a presença. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar muitas línguas. E o poder de Deus chegou até nós. Amém? Busque o poder do Espírito Santo. Lembre, irmãos, o poder do Espírito Santo na vida do crente é para você vencer a luta. O poder de ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é a gente encarar as lutas de fé em fé, nós permanecer de pé, nós permanecer caminhando com Jesus, com luta ou sem luta. O poder do Espírito Santo é para nos fortalecer, é para nos dar força, para nós permanecer de pé. O poder do Espírito Santo não é só para rodar e pular, não, irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos que rodavam e pulavam muito, todo mundo antes, né? E outros estão dentro da igreja, anulando, não perdoam, estão agindo de forma terrível. Então que possamos buscar o Espírito Santo em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Nós vamos ungir os irmãos com óleo, amém? Aleluia. Convido os irmãos à frente em nome de Jesus. Vou colocar o louvor e nós vamos estar ungindo os irmãos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vida de fé. Toma conta de nós. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Pai do céu, em nome de Jesus, Pai, do teu filho, Pai, oferecemos a bênção, Senhor, a vitória, em nome de Jesus. Pai amado, em nome do teu filho, Pai, ministramos a bênção, renovo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.